Oi, pessoal! O vídeo de hoje, então, é sobre óleos essenciais. O que, afinal, são óleos essenciais? Vamos lá, então. Por que o nome é óleo? O nome é óleo porque é uma substância lipossolúvel, ou seja, que se solubiliza que é solúvel, né, em fase oleosa, em gorduras. E, na verdade, o óleo essencial são componentes, ou seja, substâncias químicas provenientes das plantas e que são utilizadas pelas plantas para a sua sobrevivência. As plantas utilizam esses óleos essenciais para defesa contra insetos, para atrair polinizadores, para regular sua temperatura, para evitar perda de água, enfim, para diversas funções delas, para a sobrevivência delas. E um óleo essencial, ele é composto de muitas substâncias químicas diferentes. Ele pode ter até 300 compostos, alguns. Essas substâncias químicas, que foi uma das primeiras substâncias químicas descobertas que compõem muitos óleos essenciais, são os terpenos. Os terpenos, eles são hidrocarbonetos que estão presentes em muitos animais e vegetais e eles têm muitas funções metabólicas. Então, eles têm afinidade com muitas funções orgânicas do nosso corpo, por isso que os óleos essenciais têm muitas funções diferentes. Voltando aos componentes dos óleos essenciais, existem substâncias químicas que representam 80% do óleo essencial, enquanto algumas substâncias químicas estão presentes em quantidades muito pequenas, em torno até de 0,1%. Essas substâncias que estão em maior quantidade, elas são chamadas de componentes majoritários, e essas substâncias que estão em menor quantidade são chamadas de componentes traço. Só que olha só que legal nos óleos essenciais. A interação entre todas essas substâncias, as que estão em maior quantidade, as que estão em menor, enfim, entre todas elas, é que vai ter o efeito do óleo essencial. É a sinergia delas, a interação delas é que vai fazer o efeito do óleo essencial. E isso é muito importante também porque é uma inteligência natural ali. Quando a gente usa um óleo essencial, a gente não tem efeito colateral. Por que isso? Justamente porque uma substância que está ali, às vezes em menor quantidade, ela vai equilibrar o efeito da outra substância. Então, assim, há um equilíbrio entre os efeitos das substâncias que não deixa a gente ter efeitos colaterais. O que não acontece nos medicamentos. Os medicamentos a gente é feito um estudo de uma substância química que tem um efeito bactericida, por exemplo, é isolada aquela substância e é feito um medicamento com somente aquela substância. Então, a gente vai ter muito efeito colateral. Mas no óleo essencial isso não acontece, porque o óleo essencial, aquelas outras substâncias que estão em menor quantidade vão inibir o efeito nocivo que teria uma outra substância. Então, a gente não tem efeitos colaterais por isso. Essa é a grande importância de um óleo essencial. Essa complexidade que faz com que a gente tenha uma efetividade maior e que a gente não tenha efeitos colaterais. Além disso, hoje em dia a gente vê muito estudo publicado com óleos essenciais bactericidas. Por quê? Porque a gente sabe que tá cheio de bactérias que são multiresistentes, ou seja, são resistentes a muitos antibióticos. Foi uma resistência que elas foram criando com o tempo. Mas nos estudos que são publicados, os óleos essenciais conseguem eliminar essas bactérias. Por quê? Porque elas não conseguem identificar toda aquela complexidade de compostos químicos e não conseguem se tornar resistentes aos óleos essenciais. Então, veja só a importância dessa inteligência natural que uniu todos esses compostos dentro do mesmo óleo essencial. Quanto que é a quantia que a gente tem de óleo essencial, então, numa planta? A média é em torno de 1 a 2% somente. Tem algumas plantas que rendem mais, rendem até 10%, e tem algumas plantas que rendem 0,1%. Se você pegar um óleo de rosa, de jasmim, de neroli, que é a flor de laranjeira, a gente vai ter um rendimento muito baixo. Precisa muita flor para a gente extrair uma pequena quantidade de óleo essencial. Por isso que o preço do óleo essencial dessas plantas é muito caro. Enquanto que algumas outras plantas, como capim-limão, citronela,
até os cítricos, as cascas de cítricos têm um rendimento maior, tem uma quantidade maior de óleo essencial na planta, então vai proporcionar um maior rendimento, então o preço pode ser um pouco menor. Isso é bem importante a gente entender para dar o devido valor e tratar os óleos essenciais com consciência, porque quando a gente está usando aquela gota de óleo essencial, a gente tem que pensar quanto de planta foi necessário para que eu pudesse estar usando aquela gota para minha saúde física, mental, emocional e vibracional principalmente. Então, assim, é uma consciência que a gente precisa ter quando a gente está usando um óleo essencial. Uma coisa bem importante também no óleo essencial é que a gente tem as empresas que produzem, que vendem óleos essenciais puros, de boa qualidade e procedência, sempre que a gente quiser, a gente vai poder pedir para eles a cromatografia do óleo essencial. O que é a cromatografia? A cromatografia do óleo essencial é um processo que vai identificar as substâncias químicas que estão presentes dentro daquele óleo essencial. Então, se a empresa é séria, se a empresa tem óleos essenciais puros de procedência, se a gente pedir a cromatografia, eles vão fornecer a cromatografia daquele óleo essencial. Ali vai mostrar todas as substâncias químicas que estão presentes no óleo essencial. Isso também é importante porque muitas vezes a gente tem quimiotipos diferentes, que é um assunto que eu vou tratar em outro vídeo, mas assim, a gente sabe que diferentes partes de plantas produzem diferentes óleos essenciais, porque o óleo essencial pode ser extraído da casca, da folha, da flor, da planta, mas, por exemplo, a canela, o óleo essencial da folha da canela, a composição química dele é diferente do óleo essencial que é extraído da casca da canela. Óleos essenciais de plantas produzidas em diferentes regiões podem ter diferenças. Enfim, a gente pode ter diferenças diversas dentro dos óleos essenciais, que são chamados quimiotipos. E na cromatografia a gente vai ver quais são as substâncias que estão presentes em maior quantidade, enfim, todas as que estão aí dentro, para até a gente saber o efeito que o óleo essencial possui, se a gente tiver dúvida daquele óleo essencial, qual que é o componente majoritário dele. De óleos essenciais, então, o principal que eu tinha para falar era isso. Assim, tô à disposição para dúvidas e outras informações, assim, a gente fez bem resumido para poder caber no tempo que a gente tem. Mas, basicamente, essas informações são as mais importantes que a gente precisa ter conhecimento sobre o que são os óleos essenciais. Muito obrigada!